Meus queridos irmãos e irmãs, povo santo de Deus e por Deus amado, estamos celebrando hoje três coisas importantes na nossa vida de fé. A primeira é que estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. A segunda, estamos celebrando hoje o dia do sacerdote, do diácono e do bispo. E estamos celebrando hoje a palavra viva, que é lâmpada em nossa caminhada. Celebramos também o mês de agosto, intitulado para nós pela Santa Madre Igreja, o mês das vocações. E a primeira pergunta que nos fazemos na noite de hoje: o que é vocação? Certamente crescemos imaginando: vocação é o jovem que manifesta o desejo de ser padre. Vocação é a jovem que manifesta o desejo de ser freira. E no decorrer de nossa formação catequética, a igreja paulatinamente vai nos ensinando que vocação não é apenas ser padre ou ser freira. A primeira vocação que Deus nos concede é a vida. A segunda vocação que Deus nos concede é a santidade. E a terceira é uma vocação específica que Deus nos chama. Então, se queremos saber o que é vocação, podemos imprimir um conceito. Vocação é o chamado de Deus que exige do homem uma resposta. Vocação é a provocação de Deus mediante a liberdade do homem. Assim sendo, o mês vocacional para nós, mês de agosto, será distribuído da seguinte forma: primeiro domingo de agosto, nós vamos rezar pelas vocações ordenadas da Santa Madre Igreja, os diáconos transitórios e permanentes, os sacerdotes e os bispos. O segundo domingo nós vamos meditar a vocação à família, justamente porque celebraremos o Dia dos Pais. O terceiro domingo meditaremos sobre as vocações religiosas. E o quarto, a vocação catequética, a vocação dos leigos. Se sabemos que vocação é um chamado de Deus que exige do homem uma resposta, celebrando hoje o Dia dos Ministros Ordenados, nos perguntamos: o que é ser diácono, o que é ser padre, o que é ser bispo? A carta aos Hebreus é quem nos apresenta o mais perfeito conceito de ministro ordenado. O autor da carta diz: é alguém tirado do meio do povo, chamado para a preparação à vocação e devolvido a este povo para ser escravo do povo, para ser servidor desse povo. É alguém tirado do meio do povo, que vive a preparação, e depois de preparado, depois de ordenado, então é devolvido para ser escravo, para ser servo desse povo. Aqui vem a necessidade do exame de consciência que os ministros ordenados todos precisamos fazer. Nos ordenamos para ser servos do povo,
servidor do povo e não aproveitador do povo. Nos ordenamos para servir a igreja de Jesus Cristo como único objetivo. A vocação deve ser sempre compreendida como algo divino. A vocação não é status. A vocação não é poder. A vocação é serviço. E todo vocacionado, todo ministro ordenado, que não está a serviço do povo de Deus, naturalmente fere o conceito de vocação, fere os ensinamentos da igreja de Jesus Cristo. O documento que rege então a vida dos ministros ordenados na igreja, documento do Concílio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, e diz justamente: aquele que é tirado do meio do povo para ser servo desse povo, deve administrar, deve governar e deve santificar a igreja de Jesus Cristo. É com essa tríplice missão que nós devemos exercer a nossa vocação, o ministério ordenado: governar, santificar e ensinar o povo de Deus, o povo de Javé. Vivendo então este domingo, dia do padre, do diácono, do bispo, nós ouvimos atentamente a palavra de Deus. A primeira leitura de hoje alegra muito nosso coração, pois nos ensina que o reino de Deus é gratuidade. O reino de Deus é gratuidade. O reino de Deus é partilha. O reino de Deus é comunhão. E por isso o autor sagrado pode dizer: vinde comer sem nenhuma paga. E aqui a gente medita duas coisas na vida. Naturalmente nós imaginamos, esse mundo que a gente vive é o mundo dos homens. E quando a gente entrar na glória, pós-ressurreição, viveremos o mundo de Deus, o reino de Deus. Materialmente falando, nós sabemos. Nós já começamos a pagar a coisa antes de nascer. Nós já nascemos devendo. E tudo nesse mundo é vendido, é comprado. Pós-ressurreição, entraremos definitivamente no reino de Deus. Lá não se vende nem se compra. É o dom, é o reino da gratuidade, da reciprocidade, da troca de dons. Portanto, quando a palavra de Deus certeira ao nosso coração nos diz: vinde, tomai e comei sem nenhuma paga, está nos convidando a meditar se de fato estamos vivendo este reino de Deus já aqui na terra, ou esperamos o juízo final para a inauguração desses critérios de Deus em nossa vida. Se na primeira leitura nós meditamos o reino de Deus como gratuidade, na segunda leitura o apóstolo Paulo disse que nada nesse mundo nos separa do amor de Deus. Nada nesse mundo nos separa do reino de Deus. Nem a fome, nem a guerra, nem a peste, nem o Covid-19, nada nos separa do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. E o apóstolo conclui então dizendo: em Cristo somos mais que vencedores. Esta palavra do apóstolo Paulo deve manifestar no nosso coração a alegria de pertencer a este reino. Nada nos separa do amor de Cristo. O que devemos fazer então, queridos irmãos, queridas irmãs, para viver a unidade deste reino,
para viver a gratuidade deste reino, devemos viver o que o Evangelho nos ensinou. Jesus Cristo, sentindo a morte de João Batista, desejou então um momento de descanso. Resolveu partir para um lugar deserto. Jesus Cristo estava necessariamente precisando de um tempo para ele, para meditar, para refazer as forças, para se reinventar na missão. Quando Jesus Cristo chega no deserto onde esperava chegar, uma grande multidão vem correndo atrás do Senhor. E quando Jesus Cristo vê aquela multidão, Jesus Cristo poderia ficar estressado, Jesus Cristo poderia não atender ninguém, Jesus Cristo poderia dispersar aquela multidão. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele, que estava precisando de descanso, sentiu compaixão daquela multidão e naquele momento passou a servir aquela multidão que ali estava. Calma aí. Esse Cristo Jesus do Evangelho é protótipo para os diáconos, é protótipo para os sacerdotes, é exemplo para os bispos. E agora, olhando para a igreja de Jesus Cristo, digamos a verdade. Nós diáconos, estamos mesmo como esse Cristo do Evangelho de hoje? Que cansado não se preocupou com seu cansaço e foi servir a multidão cansada? Que faminto não se preocupou, foi providenciar alimento para aquela multidão? Nós padres na igreja de Jesus Cristo, estamos cuidando do povo, da multidão faminta de Jesus, como fez no Evangelho? Senhores bispos, estamos tendo mesmo este cuidado, este zelo com o povo de Deus, como Cristo Jesus fez no Evangelho de hoje? De imediato podemos dizer, deixamos sempre a desejar. Esperemos que no cotidiano da vida, no exercício da vocação, no desejo da santificação, Cristo Jesus seja o único exemplo a ser seguido por aqueles que recebem o sacramento da ordem, seja o primeiro, o segundo ou o terceiro grau deste mesmo sacramento. Para concluir, podemos então olhar para o Evangelho e extrair daqui 3 grandes ensinamentos. Primeiro, diante de qualquer dificuldade da vida, não adianta o desespero. De qualquer provação na vida, não adianta o desespero. Jesus Cristo tinha ali um problema grande. Uma multidão faminta e a única coisa que existia, 5 pães e 2 peixes. Diante do desespero, o que foi que Jesus Cristo disse? Senta todo mundo. Sentar significa dizer se organizar. Sentar significa dizer meditar. Sentar significa dizer encontrar uma saída. O desespero não adianta. A correria, o ativismo não nos leva a nada. Diante dos desencontros da vida, bom mesmo é parar, sentar, meditar e encontrar uma saída. Segundo ensinamento, é muito fácil tomar uma decisão sem se colocar no lugar do outro. É muito fácil. É muito fácil julgar sem se colocar no lugar do outro. É muito fácil condenar sem estar na pele do irmão. Olha o exemplo dos discípulos de Jesus. Dispensa esse povo, Senhor, manda esse povo embora. Essa é naturalmente a nossa primeira atitude. Se ver livre do problema, descartar o outro, sair da presença, fugir da situação. O nosso mestre não foi assim que procedeu Jesus. Disse o Salvador: a multidão não precisa ir embora,
e responsabilizou seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. O que tendes aí? 5 pães e 2 peixes. Não o evangelho de hoje, mas um outro evangelista diz que os 5 pães e os 2 peixes estavam no poder de uma criança. Hoje, os discípulos que respondem a Jesus: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Eles poderiam comer os 5 pães e os 2 peixes, serem saciados e a multidão continuar faminta. É assim que Deus deseja? É assim que Cristo espera? Nunca, jamais. Eles colocam o que têm na mão de Cristo, Cristo recebe e coloca nas mãos de Deus, Deus abençoa e todos são saciados. São João Paulo II, inspirado então no texto da multiplicação dos pães, disse: o pão que não se reparte, o pão que não mata a fome, deixa de ser pão. Disse também: o pão mais sagrado é o pão partilhado. Olha então a atitude de Jesus. Aqueles que queriam dispensar a multidão foram agora distribuir os pães, foram servir os outros, para que pudessem aprender de Cristo a lição da partilha, da comunhão, da fraternidade. O que falta no mundo, meu irmão, minha irmã, não é alimento. O que falta no mundo é partilha. Certamente, se houvesse a partilha, a multidão não seria faminta. Se quem tem alguma coisa colocasse nas mãos de Cristo, o mundo seria diferente. E o evangelho de hoje nos convida a uma mudança de vida, de mentalidade. Eis um outro exemplo do evangelho para os ministros ordenados. Somos chamados não a negar o pão, somos chamados a distribuir o pão e a saciar a fome. Somos chamados para servir a multidão do povo santo de Deus. Concluo a meditação nesta noite, pedindo a Cristo Jesus, sumo e eterno sacerdote, que possa, aqui no coração da paróquia de São João Batista, revigorar os 3 diáconos que nós temos, a saber, o diácono Carlos, o diácono Edinaldo, o diácono Ricardo. Que possa então revigorar os sacerdotes que aqui trabalham, de modo muito especial o Monsenhor Pedro, o Padre Janilson. E é este Deus eterno que nos convidou a fazer parte do seu sacerdócio. Quero pedir também na noite de hoje, muito singularmente, pelo Padre Matias, para que, configurada as dores, aos sofrimentos do próprio Cristo na cruz do Calvário, ele seja libertado neste momento de tudo aquilo que o faz sofrer. E que o Cristo, sacerdote eterno, nos abençoe, nos revigore e nos impulsione, hoje e sempre, na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.